Educacional ensinou-nos a isolar objetos entre nós e a natureza. Cria uma distância entre nós e a natureza. Homem cultural. Homem biológico. Notas para um Emílio contemporâneo é um texto de Edgar Morin publicado em 2001. Nós, Emílio e a natureza. Emílio... Emílio? O que será que ele quis dizer com Emílio? Ainda por cima, um Emílio contemporâneo. Esse Emílio citado no título do texto de Edgar Morin é o Emílio original, personagem de um livro de Jean-Jacques Rousseau chamado Emílio ou Da Educação, e escrito em 1762. Obrigado, viu? O Emílio, então, é um protótipo, uma metáfora dos programas de educação que poderiam treinar a criança e o adolescente numa vida, preparado para a vida democrática, para a vida da sociedade civil. Eu acho que é por isso que em momentos da obra do Edgar Morin, muitas vezes aparece a figura do Rousseau. O Rousseau dizia, o homem tem que ser dissolvido na natureza. E a natureza nas propriedades físico-químicas. Não há essa separação entre o natural e o cultural. O romance do Rousseau, ou melhor, esse ensaio pedagógico, como se costuma dizer, ele é um pouco nessa direção. O preceptor teria a função de ensinar ao Emílio esse tipo de preparação, quer dizer, uma educação mais voltada para o entendimento mais integral do homem. Edgar Carvalho dá uma dica para entender um ponto importante do pensamento de Rousseau. Para ele, não há separação entre natureza e cultura. Esse também foi um ponto importante para John Dewey, filósofo que já apareceu em outras aulas da filosofia da educação. Foi Dewey quem trouxe essa discussão de separação entre natureza e cultura para a filosofia contemporânea. Todas as vezes que se refere a esse Emílio contemporâneo, é porque o Morin tem a ideia que a função da educação é religar os saberes que foram separados, fragmentados, e que a escola de hoje é o exemplo mais legítimo desta separação. A realização dessa separação toda, ela é um produto do iluminismo mesmo, né? Que instaurou a ciência como o reino da certeza. A ciência que vai descobrir as verdades do mundo, que vai ser objetiva. Culpados? Vários. Podemos culpar o Descartes, né? Que diz, penso, logo existo. Separou mesmo o sujeito do objeto. Para continuar com Emílio, com Morin e com a educação, é preciso entender o que é separar saberes. E o que essa história de penso, logo existo, de Descartes, tem a ver com isso. Comecemos pelas considerações das coisas mais comuns e que acreditamos compreender mais distintamente. Tomemos, por exemplo, este pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia. Ele não perdeu ainda a doçura do mel que continha. Retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido. Sua cor, sua figura, sua grandeza são patentes. É duro, é frio, tocamo-lo, e se nele batermos, produzirá algum som. Mas eis que, enquanto falo, é aproximado do fogo. O que nele restava de sabor exala-se. O odor se esvai, sua cor se modifica, sua figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se, mal o podemos tocar, e, embora nele batamos, nenhum som produzirá. A mesma cera permanece após essa modificação? Cumpre confessar que permanece, e ninguém o pode negar. O que é, pois, que se conhecia deste pedaço de cera com tanta distinção? Certamente não pode ser nada de tudo que notei nela por intermédio dos sentidos, posto que todas as coisas que se apresentavam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao tato, ou à audição, encontram-se mudadas,
E, no entanto, a mesma cera permanece. É preciso que eu concorde que não poderia mesmo conceber pela imaginação o que é essa cera, e que somente meu entendimento é quem o concebe. Por onde fica provado não só que a imaginação não pode me dar a conhecer a natureza dos corpos que se lhe apresentam, mas ainda que o pensamento puro é o único capaz de fazê-lo. Tutti sanno che talvolta i sensi ci ingannano. Suppongo allora che nulla di ciò che vediamo sia come i sensi ce lo fanno apparire. Ma dubitando di tutto, mi appare subito evidente che io penso. E se penso, devo pur essere qualcosa. Io penso, dunque sono, dunque esisto. Descartes foi um filósofo francês que viveu no século XVII. No exemplo do pedaço de cera, Descartes defende a tese de que o mundo deve ser entendido pela razão e não pelos sentidos. Com esse exemplo, ele procura mostrar que todas as informações sobre a cera, que obteve inicialmente por meio dos sentidos, a cor, a consistência, o cheiro, o gosto e o som da cera, se alteraram quando ela se derreteu. E apesar disso, ele sabe que se trata da mesma cera e não de outro objeto qualquer. Como ele pode reconhecê-la? Graças à capacidade de sua razão, pois ela lhe permite reconhecer os reais atributos da cera, sua plasticidade e extensão. O que Descartes tem em relação aos sentidos é mais do que uma desconfiança. O filósofo escreveu que sobre o que é revelado pelos sentidos pode haver dúvida, e se há dúvida, para Descartes, é falso. Sobre a verdade, diz ele, não pode haver nenhuma dúvida. Descartes é um filósofo racionalista, valoriza a razão. Eu penso, eu existo. E talvez Rousseau pense, eu sinto a existência. Portanto, a sensibilidade vem antes. Então, em todas as questões, Rousseau é uma espécie de Descartes invertido. Não é o primado da razão sobre a sensibilidade, mas da sensibilidade sobre a razão. Rousseau é um filósofo do período da chamada do iluminismo francês, né? Mas ele tem muito pouco a ver com a corrente que dominava no século, que é aquela que acreditava que com a razão você tem desaparecimento de superstição. O Rousseau sempre desconfiava um pouco, né, que se nós tivermos ciência e a razão desenvolvida, o homem vai ser melhor. Não necessariamente. Então quer dizer que Rousseau não valorizava a razão? O homem não é só racional, né? O homem é movido pelas paixões, pela imaginação, sobretudo, né? E a razão coordena um pouco tudo isso. No caso de Rousseau, a grande novidade está exatamente aí. Então você, em vez de, no caso da criança, formar pequenos adultos, né, você vai desenvolver a sensibilidade, né, e não a razão. Então Rousseau, de certa maneira, inverte, né, essa tradição. E é na educação que ele inverte essa tradição? A educação proposta por Rousseau é uma educação da sensibilidade. Não se trata de uma pedagogia idealizada ou utópica. Não, é uma pedagogia que tem como objetivo formar o homem. Rousseau não tem como objetivo formar o cidadão de determinado país, não, formar o homem, formar o ser humano. Agora, o que significa formar o homem? Significa dotar o educando de todo o potencial e capacidade para enfrentar qualquer situação adversa. A importância do Rousseau foi decisiva para todas as pedagogias modernas, né, centradas na sensibilidade e numa educação para a autonomia. Tiveram mais ou menos a sua origem no Emílio, né? Mas é interessante que o Emílio, como é um texto muito denso, né, ele foi sempre um texto que os pedagogos não gostavam muito, né, porque é um texto pesado, né, e com frequência as pessoas já pedem que haja algo prático de aplicação. Isso é muito complicado, como se trata dos princípios da educação, não é um modelo, uma panaceia para situações concretas. O professor, diante de situações práticas, ele tem que aplicar princípios de uma educação que tenha como objetivo principal o educando e na sua formação para a autonomia, para a liberdade, para que ele possa organizar bem o seu mundo, independentemente daquilo que ele recebe da sociedade.
criança organiza o mundo pela sensibilidade e pela imaginação. Haja vista que a criança constrói um mundo imaginário. Esse mundo imaginário da criança não é para ser desprezado. É um mundo que é todo dela, muito apropriado. É assim que ela organiza o seu mundo, assim que ela consegue uma certa estabilidade emocional, porque ela tem o seu mundo imaginário. Milton Meira trouxe a figura da criança para a conversa porque, conforme ele mesmo explicou, dar valor ao mundo imaginário da criança foi uma ideia nova proposta por Rousseau. Ele contou que no século XVIII, a pedagogia europeia se pautava na ideia do aluno com jeito de adulto, exageradamente disciplinado. O Rousseau detestava isso. A criança não pode, no século XVIII, é claro, aparecer já vestida de peruca, né? Como se fosse um adulto em miniatura. A criança, ela deve desenvolver a sua sensibilidade com tudo aquilo que ela pode oferecer de construtivo na organização do seu mundo, né? De desenvolver a sensibilidade. E a razão é uma conquista posterior, né? Ela vai organizar o seu mundo racionalmente. Mas, antes de mais nada, a sensibilidade. Mesmo na sua proposta de compreensão do mundo, da natureza, de Deus, ele não vai dizer como Descartes, eu penso, eu existo, então eu penso e, portanto, Deus deve existir, porque é uma decorrência da razão e do cogito, eu penso, né? Seria, de certa maneira, um cogito invertido. Em primeiro lugar, eu sinto as coisas do mundo, né? Eu sinto a natureza, eu sinto Deus e assim por diante. Como tudo que entra no entendimento humano vem pelos sentidos, a primeira razão do homem é uma razão sensitiva. É ela que serve de base para a razão intelectual. Nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, nossas mãos, nossos olhos. Substituir tudo isso por livros não equivale a nos ensinar a raciocinar, mas sim a nos ensinar a nos servirmos da razão de outrem. Equivale a nos ensinar a acreditar muito e a nunca saber nada. On a longtemps cru que l'être humain, on l'appelait Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme rationnel, et on l'appelait Homo faber, l'homme qui fabrique des outils. Bon, effectivement, on est Homo faber. Moi aussi, je suis Homo faber avec ma plume ou avec mon computer. Bon. Homo sapiens, la rationalité est très bonne. Seulement, vous savez qu'une rationalité seulement abstraite cesse d'être rationnelle. Vous savez qu'il n'y a pas même de pensée rationnelle sans émotion. Donc, nous sommes des êtres capables d'émotion et capables de folie aussi. Et dans le fond, la difficulté de la vie, c'est de naviguer, n'est-ce pas? De ne jamais perdre la rationalité, mais ne jamais perdre non plus le sentiment, et notamment les sentiments d'amour. Si vous avez cette définition ouverte de l'être humain, alors vous tenez compte de toutes les dimensions humaines. Daí o conceito-chave do Edgar Morin, que é o sapiens demens. O sapiens demens não é uma figura do outro planeta. O sapiens demens somos nós, todos aqui. Nós somos sapiens sempre. Afinal de contas, falamos, fabricamos instrumentos, simbolizamos. Mas tem um outro lado nosso, que está simultaneamente presente, aqui na nossa conversa agora, que é o demens. O descomedido, o indivíduo desregulado, meio louco, que está aqui agora, também falando para você. O que a escola faz? A escola quer afastar o demens. Nada de demência aqui dentro. Aqui dentro é o terreno e o lugar da sapientalidade. Mas será que esse descomedido está mesmo fora da escola? A escola precisa integrar o lado demens também. Ou seja, dar um pouco mais de liberdade para a criatividade. Ah, então é esse tipo de demência que o professor fala. Ele reivindica espaço para a criatividade. Se os currículos integrassem alguma outra novidade do demens, abrisse as portas para as artes, para a literatura, para o teatro, para toda essa criatividade advinda do cinema, por exemplo, certamente a atividade da sala de aula seria muito mais lúdica.
muito mais criativa, né? Os filósofos, os físicos sempre trabalham com essa infeliz dualidade. De um lado, a estrutura da repetição. Do outro lado, a estrutura da criatividade. Talvez seja possível integrar as duas, e é possível, com um pouco de boa vontade. Uma educação tradicional é aquela que vem dizendo você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, né? E dá poucas condições para que o aluno pense e organize o seu mundo. Por isso que é uma educação importante para a autonomia, né? E que tem muito a ver com a modernidade também, porque as pessoas precisam estar preparadas, assim como Emílio, né? O Rousseau esperava que no final de um longo processo de educação estivesse preparado para viver, né? Para viver no qualquer país em que ele estivesse, né? Para fazer escolhas, né? De qual regime que ele quer aceitar para viver e assim por diante. Então diz o Rousseau, pouco me importa que destine meu aluno à espada, à igreja ou à barra. Antes da vocação dos pais, a natureza o chama para a vida humana. Viver é o ofício que quero ensinar-lhe. Ao sair de minhas mãos, concordo que não será nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será homem em primeiro lugar. Tudo que um homem deve ser, ele será capaz de ser, se preciso, tão bem quanto qualquer outro. E ainda que a fortuna o faça mudar de lugar, ele sempre estará no seu lugar.